Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da tua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Sagrado coração de Jesus, Imaculada Conceição, São Cirilo e São Metódio, rogai por nós. Boa noite, meu nome é Gustavo, eu sou de Jacarepaguá, eu sou do Vicariato Jacarepaguá, eu sou coordenador da Pastoral Vocacional no Vicariato Jacarepaguá, ajudo a comunidade católica Maranatá. O Senhor deu um pequeno ministério de palavra para a gente, com os quais a gente ajuda a renovação carismática, iniciação cristã. Então, esse é o meu pequeno histórico. Eu glorifico a Deus que está nos céus, coloco o meu coração realmente em chamas por estar aqui no Vicariato Sul. Eu não costumo vir muito para o Vicariato Sul, às vezes eu vou para Nossa Senhora de Copacabana, mas eu glorifico a Deus pela minha presença e a presença de todos vocês aqui nessa paróquia e na comunidade Pecado Lavado. Agradeço o Sérgio, a coordenadora. Onde é que está ela? Está ali, obrigado. Ministério de Música e todos vocês. Bom, para a gente começar, eu peço que vocês só levantem a mão quando estiverem chegando 30 minutos, tá? Só para eu pedi a intercessão para a gente começar, né? De São Cirilo e São Metódio. São os santos que a nossa igreja, a Una Santa Católica e Apostólica, festeja no dia de hoje. São Cirilo, monge, e São Metódio, bispo. Eles foram enviados pela igreja em Bizâncio para dar a palavra de Deus na Grécia, século IX. Não é século XIX, é século IX. Então, a gente pode entender por que eles se tornaram santos, por que essa igreja hoje ela festeja a festa desses dois santos, um monge e outro bispo, e que fé expectante esses homens deviam ter. Ser mandados para catequizar um país, a Grécia. Grécia pagã, helênica, e eles foram mandados a pregar o nome de Jesus na Grécia no século IX. Isso dá no ano de 800 e alguma coisa. Então, devemos mirar toda a nossa fé nos santos que essa igreja festeja e tem por honra de ter. Queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no livro de Romanos. A carta aos Romanos, Epístola aos Romanos. Epístola aos Romanos, que fica logo depois dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 9. Romanos 9. Romanos 9. Amém? Diz o seguinte: portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. A Escritura diz: todo o que nele crer não será confundido, pois não há distinção entre grego e judeu, porque todos têm
um mesmo Senhor, rico para todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Amém. Essa foi a palavra que a comunidade pediu que a gente pregasse para vocês. E vocês podem ver que quem está com a Bíblia... Pode falar. Desculpa. Romanos capítulo 9, versículo... Romanos capítulo 10, versículo 9. Tá certo. Romanos 10, versículo 9. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém e é professando com palavras que se chega A Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, porque todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será... É isso mesmo, desculpa, tá certo, obrigado. Romanos 10, 9 a 13. Acho que, sinceramente, os católicos deviam realmente professar um cristianismo, mas não um cristianismo de chavões, cristianismo barato, de frases em camiseta, mas um cristianismo realmente com fé expectante. Às vezes, várias pessoas, vários católicos estão pegando uma fé expectante, mas da boca para fora. A sua fé, ela é para ser usada. Porque se não fosse para ser usada, ela não seria carisma de Deus. E Deus não dispensaria o Espírito Santo para que você recebesse a fé como carisma. E sabe por que é tão importante? Um dos motivos é que fé é condição para se salvar. Um dos motivos que está na Bíblia. Fé é condição para se salvar. Como é o títulozinho da passagem que a gente, por exemplo, pelo menos na Bíblia Ave Maria, é o títulozinho dessa passagem em Romanos 10, 9. Fé, condição para a salvação. Então, católicos, juventude, principalmente a juventude, não brinquemos com a nossa salvação. Não brinquemos com o destino da nossa alma. Usemos a fé que Deus derrama em nós como carisma do Espírito Santo. É necessário que a gente viva essa fé todo dia, expectante. Sabe por quê? Vocês, logicamente quem é casado, sabe que o relacionamento de marido e mulher, esse relacionamento, ele muito mais é pautado pelo relacionamento diário do que por aquele dia que você chegou na frente do altar e na frente de Deus e disse o seguinte: na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, o casamento é feito disso. Mas se você for ver, se você for analisar, que o casamento que tem conversa e diálogo tem muito menos risco de se promover num divórcio futuramente, você vai ver que o relacionamento marido e mulher, o que faz ele não descambar é o relacionamento e a luta diária, o cotidiano, o dia a dia,
É isso que molda um relacionamento. E aí, nós devemos passar isso para o âmbito espiritual, para Deus. Porque se você diz que tem fé e não se relaciona dia a dia, como a nossa irmã falou, quando ela estava profetizando aqui e estava orando, se você não pauta o seu relacionamento diário com Deus, no cotidiano, no dia a dia, Deus, eu estou aqui, Deus, eu estou fraco, Deus, eu estou caminhando, no dia a dia, você não faz o que aquele marido e mulher que se relacionam dia a dia, e que dialogam dia a dia, fazem para evitar o divórcio. A gente tem que usar a nossa fé para diariamente dialogar com Deus. Outra, relacionamento de um pai que perde um filho. Eu acho que, e torço para que nenhum pai ou mãe aqui tenha passado pela experiência de perder um filho num parque. Já pensou, você é um pai ou uma mãe, você está com o seu filho ali no Parque dos Patins, passeando com ele, uma multidão, logicamente, e de repente, o que acontece? Uma fração de segundo, seu filho se perde. Você se vê no meio de uma multidão sem o seu filho. Imagina a aflição de um pai ou de uma mãe que passa por isso e que perde o seu filho, e naquela hora diz o seguinte: onde está meu filho? Deus é a mesma coisa. Se você para de ter um relacionamento com Ele, para de se dialogar dia a dia, rotineiramente com Ele, Deus chega para a gente e fala o seguinte: onde está o meu filho? Eu o perdi e há muito tempo eu não o vejo, ele não fala mais comigo, eu o cubro de bênçãos e eu não tenho nem um olhar do meu filho. É assim que Deus se sente quando a gente não usa a fé para ter um relacionamento diário com Ele. Eu gostaria de falar outra coisa, que fé, se você olhar na Bíblia, tem muitas definições, mas você pode resumir a uma coisa: se você não tem fé, é porque, ou se você não está tendo fé, é porque você aí mesmo, você me atrás, você não confia no amor que Deus Pai tem por você. E você não tem experimentado o amor que Deus liberou para você pelo sacrifício de Jesus e pela dispensação do Espírito Santo. E você parou de acreditar que Deus te vê, te conhece e cuida de você. Salmo 138, versículo 1. Senhor Deus, não precisa abrir, abre o coração. Senhor Deus, Tu me sondas, Tu me vês e Tu me conheces. Podia pegar várias definições de fé, mas se você não tem fé, ou não está tendo fé na vida, é porque você não confia no amor de Deus. Outra, ter fé. Preste muita atenção no que eu vou falar para você não confundir. Ter fé é saber que Deus te ama, mesmo se você estiver em pecado ou com a vida destruída. Presta bem atenção para não dar confusão na mente. Qual
é a diferença entre você e um assassino que está preso em Bangu 1, nesse momento? Qual a diferença entre vocês e um estuprador que está preso em Bangu 1? Ele está fora da graça de Deus pelo pecado, mas Deus ama ele como ama você, como anda cada um daqui, ó. Ele só está fora da graça. Então, voltando, se você parou de confiar, de crer que Deus é Pai e te ama, mesmo se você pecar, logicamente Ele abomina o pecado, mas ama o pecador, você perdeu o horizonte, você perdeu a fé. E sendo fé condição essencial para se salvar, não brinque com a sua alma. Outra coisa, há católicos que 40 anos de vida, de caminhada, 50 anos, 60 anos, chega com 55 anos, diz o seguinte: porque a nossa vida é uma maratona de olhos vendados, né? A gente não sabe o quão perto a gente está chegando do reino dos céus, nem quando será o dia. Então nossa vida é uma maratona de olhos vendados. Católicos com 55 anos, 60 anos, que pegam uma tribulação pela frente e diz o seguinte: Senhor, a partir daqui eu não aguento mais. Eu abandono tudo, eu abandono a caminhada, eu desisto da minha fé, eu desisto do sacrifício que tu fizeste na cruz por mim. Mas mal sabe ela, essa pessoa, que a caminhada de vida dela, aquela maratona de olhos vendados, ela diz isso e desiste da fé, faltando 2 metros para que a bênção chegue na vida dela. Correu 42 quilômetros, uma maratona de uma vida toda, e desiste com 2 metros faltando para chegar no trono do Senhor, ou para receber uma bênção, ou para ver o filho convertido, ou para voltar para o marido, ou para receber um milagre. Faltando 2 metros, a pessoa perde a fé e para, e perde a salvação. Quantos católicos não vão para a condenação eterna? Porque perderam a fé um momento, e renunciaram o sangue de Jesus na vida, renunciaram ao Espírito Santo, renunciaram todos os tesouros que a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica tem para a sua vida. Eu não sei, você pode estar vivendo isso hoje. Há pessoas aqui que estão com a fé esmigalhada. Há pessoas aqui que perderam o Cristo de noção, de horizonte e de visão, mesmo ele estando aqui, em carne, sangue, alma e divindade, há poucos minutos atrás. Não creem. Católicos, cristãos que não creem. Quantos irmãos nossos perdem a salvação por causa disso? Eu estou falando isso porque há um tempo atrás eu perdi essa visão. Eu quis desistir de tudo. Mas o Senhor, diz a palavra, é forte o bastante para restaurar todo aquele que chega com o coração contrito e o espírito generoso. Não perca a sua salvação, não perca a fé que Deus derramou na sua vida. Outra,
Lembre-se da mulher fenícia, a mulher que morava em Tiro e Sidônia. O que aquela mulher fez? Quebrou todas as barreiras culturais, demográficas, de multidão na frente dela. Se esvaziou de coração. Se comparou a um cachorro. Mateus 25, não precisa abrir a Bíblia. Mateus 25, capítulo 25, versículo 11. A mulher de Tiro e Sidônia fenícia, que se comparou a um cachorro, a um cão, e disse a Jesus: Senhor, mas eu creio que até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. Uma mulher que tem uma fé muito maior do que a nossa. E diz o seguinte, escutou Jesus dizer o seguinte para ela: mulher, quão grande é a tua fé, seja-te feito da maneira que tu desejas. Naquele mesmo instante, o demônio saiu da vida da filha dela. Onde estão os católicos que não se esvaziam diariamente e se comparam a um cachorro, porque frente a Jesus eu não sou nada, frente a Jesus nós somos grãos de areia? Onde estão os católicos? E a gente não se compara à fé de uma mulher há 2000 anos atrás, na Palestina. Não brinquemos com a nossa salvação. Por que a fé é tão importante? Porque em todos os personagens da Bíblia que usaram de fé, de obediência e de coração contrito, Deus se revelou para eles. Todos eles, homens e mulheres, qualquer um. Rei Davi, homem igual a mim, botava o pé pelas mãos, recebia exortação de profetas. Quem? Jacó, botava o pé pelas mãos. Outro. Eram homens e mulheres igual a nós, mas tiveram fé, obediência e coração contrito. Obrigado. Fé, obediência e coração contrito para ver Deus se revelar na vida deles. E Deus se revela na sua. Deus vai se revelar na sua. Deus vai se revelar na sua. Se você tiver fé, obediência e o coração contrito, vai se revelar na sua. Vocês se lembram quando Ana e Abraão pediam um filho? Vocês se lembram? E choravam, Senhor, e pediam. Mas não era só fé e pedir. Era fé expectante, era obediência e o coração contrito. Mas muitas vezes os católicos só querem pedir e chorar. Usa a tua fé. Tudo bem, tem a hora do choro, tem a hora da fé, e ela é para ser usada. Mas a gente quer convencer a Deus com o nosso choro. Senhor, você me prometeu. Senhor, aquele negócio. Senhor, eu quero. Senhor, olha, de novo, hein? Estou te lembrando. Não queira convencer a Deus. Peça com fé. Só isso. Agrade a Deus. A tua fé agrada a Deus. A tua fé agrada a Deus e antecipa a hora de Jesus Cristo na tua vida. Um exemplo. A Virgem Santíssima nas bodas de Caná. Não era para Jesus se manifestar como glorioso e poder naquele casamento. Maria disse o quê? Fazei tudo o que eles vos disser. Fé. E antecipou a vida de Jesus
para todos aqueles presentes no casamento. Mas a gente quer convencer a Deus, quer negociar com Deus, querendo convencer Deus com o nosso choro. Use a tua fé. Meu irmão, use a tua fé. Agrade a Deus. Outra coisa. A fé, ela é tão importante. E ela tem que ser tão praticada, é um carisma tão inefável que o Espírito Santo dá pra gente, que, me desculpa, nós não podemos deixar que um outro povo ore mais e tenha mais fé que a gente. Os muçulmanos, sabe quantas vezes eles rezam por dia? 5. Sabe quantas vezes a gente ora por dia? Examina a si mesmo e responde. Como que os católicos, o povo que foi remido pelo sangue de Jesus, não dá um testemunho de fé desse? Deixa para os filhos de Maomé. Outra, falei dos muçulmanos. A fé é tão importante, e ela é tanto condição de salvação na nossa vida, que o testemunho da sua fé, que você dá da sua fé no violão, o testemunho que você dá de fé na sua família, ela é condição de salvação para você, e sabe para quem? Para os outros. Para os outros. Sabe por quê? Não precisa abrir a Bíblia. Eu vou citar uma passagem, ela está lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 19. Está lá escrito o seguinte: a prisão de Paulo serviu como uma pregação total e completa do Evangelho para toda a guarda pretoriana romana. Veja bem, a prisão de um homem, do apóstolo São Paulo, serviu como uma pregação de todo o Evangelho para os guardas romanos que os prenderam. Sabe por quê? Porque eles viam o seguinte: açoitava o cara, ele dava glória a Deus. Deixava ele sem comer numa masmorra úmida e com barata e com inseto. O semblante de fé dele era impassível. É claro que umas pessoas dessas falam: olha, tem alguma coisa errada. Ou ao contrário, tem alguma coisa muito certa. O Deus que esse cara serve tem que ser o Deus da vida. Porque eu estou vendo Cristo em São Paulo, eu estou vendo Cristo em você. Eu estou vendo Cristo em você pelo testemunho de fé que você dá. E aí eu converto o meu coração pela sua fé, pela fé de Paulo e pelo testemunho que você dá da sua fé. Outra, para terminar, já estaremos terminando. Por que a fé é importante também? Mais um detalhe. Sabe por que a fé é importante? Sabe onde chega o teu testemunho de fé? Os anjos e os demônios, eles testemunham a tua fé, a fé de vocês. Sabe por que os anjos e os demônios testemunham a fé de vocês? Porque tinha uns exorcistas judeus, Atos capítulo 19. Tinha uns exorcistas judeus que chegaram ao seguinte e falaram: olha, nós vamos começar a expelir os demônios. Sabe o que os demônios disseram para essas pessoas?
Sabe como os demônios testemunharam a fé daquelas pessoas? Chegaram na cara deles e disseram o seguinte: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. E vocês, quem são? Não saíram. Não saíram. E as pessoas tinham dito o seguinte: olha, demônios, eu os conjuro-vos pelo nome de Jesus a quem Paulo prega. Os demônios deram testemunha da fé deles, pelo contra-testemunho deles. Eu sei quem é Jesus e conheço Paulo. E vocês, quem são? Os anjos testemunham a fé de vocês, sabe como? Daniel, capítulo 9, diz o seguinte: Daniel, desde o primeiro dia em que você se prostrou na frente de Deus e começou a orar, a bênção já tinha sido liberada. Sabe por quê? Porque você é um homem de predileção. Sérgio, porque você é um homem de predileção. Um anjo falando de vocês, de uma pessoa, no caso Daniel. Daniel, tu és um homem de predileção. A tua fé nos diz que você é um homem de predileção. E é por isso que tem gente que não sabe quem você é, aqui na comunidade Pecado Lavado. Você que vem todos esses anos, tem gente que nem sabe quem você é. Tem gente que pode não saber quem é você na paróquia. Tem gente que pode não saber quem é você no grupo de oração. Mas o céu sabe quem é você. Os anjos, os demônios sabem quem é você. Dê o testemunho da sua fé. Pratique a sua fé. Muito mais, Deus sabe quem você é. Mesmo que ninguém aqui na Gávea saiba. E a fé também é importante para uma coisa. Tem duas passagens muito parecidas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, e Filipenses, capítulo 5, versículo 20, diz coisas bem parecidas. Em toda circunstância, dai graças a Deus. Use a tua fé. Está no abismo? Dai graças a Deus pela fé que Ele te deu. Está na fartura? Está na graça? Dê graças a Deus. Está passando por um momento de crise? Graças a Deus. Sabe por quê? O Sérgio falou uma coisa muito importante quando ele estava orando. Você pode não sentir a cura de Deus, mas pela fé que você tem no sangue de Jesus e no nome dele, você já pode proclamar. Não é preciso você sentir. Eu sei. Passagem do centurião romano. Senhor, eu sou um homem de autoridade e tenho subordinados abaixo de mim. Digo a um vai e ele vai. Digo ao outro vem e ele vem. Eu não preciso ver, eu sei. Isso é ter fé. Você não precisa sentir. O sangue de Jesus e a carne, sangue, alma e divindade de Jesus em cima do altar dessa igreja concorda com a sua fé e testifica que Deus cuida de você. Apesar de você estar passando uma situação braba. Para terminar, eu queria que vocês guardassem isso, mas hoje aqui a gente vai exercitar a nossa fé. Amém? A gente vai exercitar a nossa fé. E por quê? Porque a gente se vê como fiel, né? Nós nos vemos como fiéis, né? Mas chega a primeira onda,
Chega o primeiro baque e a gente murmura. Mas sabe de uma coisa? Se você tiver com a sua fé desse tamaninho, lá no chão, murmure. Murmure contra Deus. Sabe por quê? Porque se há muito tempo você não fala com Deus, e há muito tempo você não tem um relacionamento com Ele, sabe o que Deus vai falar quando escutar a sua murmuração? Meu filho, você está murmurando, mas há quanto tempo que eu não escutava uma palavra da sua voz? Há quanto tempo você não orava com todo o seu coração e a sua alma? E nesse murmúrio, e nessa murmuração, você pelo menos está falando comigo. Então, que a gente exercite a nossa fé no dia de hoje. Quem precisa reavivar a fé no dia de hoje, que reavive. Quem está caminhando, mas está quase desistindo, continue. Continue pela fé que Deus dá para vocês. E eu queria falar mais uma coisa. Quantos tombaram? Quantos tombaram? E hoje estão aqui nessa paróquia. E viram que não são tão católicos assim. E viram que não são tão católicos assim. Mas estão aqui pela fé que foi derramada em seus corações pelo Espírito Santo. Quantas pessoas poderiam levantar os braços hoje falando: olha, eu caí várias vezes, mas estou aqui. Isso é ter fé. Há dois tipos de pessoas que estão caminhando, estão na graça, mas estão quase perdendo a fé por alguma coisa. E o outro tipo de pessoa é aquela que perdeu totalmente a fé, está com a fé em migalhas, com a vida em frangalhos, e a alma não testifica que Jesus é Salvador. Mas nessa noite, nós vamos exercitar a nossa fé. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse os olhos. Eu quero que você se examine qual dessas duas pessoas é você. Você, mulher, você mesmo, se examine e veja qual dessas duas pessoas você é nessa noite. Uma pessoa que tem caminhado, mas que está fraco, mas que não aguenta mais e tem que reviver a fé. Ou então, se você é essa pessoa com a fé em frangalhos, em migalhas, e há muito tempo deixou de ter Deus como Pai e a fé expectante pelo Espírito Santo. Para as pessoas que examinaram a sua vida e viram que é o primeiro tipo de pessoa, aquela que está caminhando, está na graça, mas só Deus sabe como, e que está muito enfraquecido. Eu peço que, se você é essa pessoa, se ajoelhe nesse momento. Se você é essa pessoa, se ajoelhe aí onde você está. As outras pessoas de cabeça baixa. Diga para Deus nesse momento. Fale você com suas palavras.
mas não com a boca, com a alma e com o coração. Senhor, eu estou caminhando, mas eu sinceramente não aguento mais, Senhor. Está muito pesado, tudo está muito pesado. Fale com Deus nesse momento. Deus está do seu lado. Receba o toque de Deus nesse momento. Tenha ânimo, não temas, eu sou teu Deus, nunca te deixo só. Confie em mim, deixa eu te tocar, deixa eu te curar, pois te amo tanto, tanto. Tu és meu, somente meu. Ponho minhas mãos chagadas em teu coração, derramo sobre ti o teu Espírito, creia somente, o mais então farei. Toma ânimo, eu sou teu Deus, fortalecei as mãos desfalecidas, fortificai os joelhos vacilantes, põe-te de pé, não te perturbe mais, tua fé te salvou, vai em paz. Chore para Deus nessa noite. Se você tem caminhado, mas se a cruz tem sido muito pesada, Senhor, diga para Deus agora com o seu coração: Senhor, na boa, eu estou completamente, Senhor, sem forças, eu caminho, mas manda o teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, carrega a cruz comigo, Senhor. Eu tenho perdido a minha salvação de vista. Você que estava de joelhos e é essa primeira pessoa, se você quiser continuar ajoelhado, fique. Se não, pode voltar a sentar e ficar com a cabeça baixada e com os olhos fechados. Mas se você quiser, você pode continuar ajoelhado. Agora, se você é a segunda pessoa, a pessoa que perdeu a fé completamente, está com a vida estraçalhada, ajoelhe nesse momento em nome de Jesus. Se você perdeu de vista a salvação, perdeu a fé, por causa de um pecado ou por causa de outra coisa, ajoelhe em nome de Jesus nesse momento. Eu quero orar por você nesse momento. Para você que está com a vida completamente seca, fria e despedaçada, eu quero dizer que João, capítulo 11, versículo 25 diz o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que estiver, mesmo aquele que estiver morto e crer em mim, viverá. Então, se você está está um morto vivo, você mulher que está uma morta viva,
É em nome de Jesus que o Espírito Santo reaviva o carisma da fé nesse momento. Eu quero cantar e invoco a presença do Espírito Santo nesse momento, aqui nessa igreja, na vida desse homem e dessa mulher. Deus está do seu lado. Receba o toque de Deus e o refrigério nesse momento. Tenha ânimo, não temas, eu sou teu Deus, nunca te deixo só. Confie em mim, deixa eu te tocar, deixa eu te curar, pois te amo tanto, tanto. Tu és meu, somente meu. Ponho minhas mãos chagadas em teu coração, derramo sobre ti o meu espírito, creia somente. O mais então farei, toma ânimo, eu sou teu Deus. Fortalecei as mãos desfalecidas, fortificai os joelhos vacilantes, põe-te de pé, não te perturbe mais, tua fé te salvou. Vai em paz. Gostaria que nesse momento você se levantasse e chorasse a sua vida nesse momento na frente de Deus. Você que não sentia mais nada, não tinha prazer da presença de Deus, reaviva o dom da fé. Peça que o Espírito Santo toque o seu coração e vá fazendo essa obra de restauração. Senhor, ó Deus, eu levanto as minhas mãos na tua presença, Deus, porque eu não aguento mais, porque o Senhor me cura, e eu tenho fé, Senhor, para de novo cantar a minha salvação na tua presença, Deus. Levante as suas mãos e cante com a sua alma. Cante com a sua alma, cante com o seu coração, cantando a sua vida na presença de Deus. Receba o toque de Deus nesse momento. Ponho minhas mãos chagadas em teu coração, derramo sobre ti o meu espírito. Levante a sua mão, creia somente. Creia. Toma ânimo, eu sou teu Deus. Cante a sua vida na presença de Deus. Se há muito tempo você não orava, se há muito tempo você não se colocava como filha na presença de Deus, peça perdão para Deus. Eu quero pedir nesse momento
pela dona Zelina, e pelo Kleber e pela Alessandra. Senhor, toca, Senhor, que essa família receba, Deus, o toque de Deus, o fortalecimento das mãos. Oh Deus, o fortalecimento dos joelhos, Senhor. Coloque sua vida na presença de Deus. Abra o seu coração e a sua alma, levante a sua mão e cante, para terminar, para você testificar a sua salvação e a sua volta para Deus. Fortalecei as mãos desfalecidas, fortificai os joelhos vacilantes, põe-te de pé. Em nome de Jesus, se ponha de pé. Não te perturbe mais, tua fé te salvou.